Rabi Ezequias discutiu o versículo: bem-aventurado a quem o Senhor não imputa em iniquidade. Essa é a Parashá Vairá, não é? A gente está aqui na página 45 do Zohar. E aí a gente está vendo aqui sobre o Rabi Ezequias, que ele fala: bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa iniquidade, cujo espírito não há engano. Esse é o Terrilim lá no 33:2. Ele disse: quão cego, veja, quão cego são os homens que não veem e percebem qual é o fundamento da sua existência, né, no mundo. Veja, então aqui ele fala que esse homem que não percebe a sua existência no mundo. Então veja, quando o santo e bendito seja, ele criou o mundo, ele formou o homem à sua imagem, proporcionando assim as suas aptidões para capacitá-lo para estudar a Torá e seguir seu caminho. Aqui, isso aqui já era para a gente entender tudo o que existe nesse mundo. Muito bem. Ele chama o homem, não é, de que quão cego o homem é. Qual é a referência aqui? Cego é a referência a uma pessoa que não consegue entender o porquê ela está aqui. Ela não entende, ela muda todos os seus parâmetros. Olha aqui, um ceguinho, né? Tá vendo? Ela muda todos os seus parâmetros e ela não consegue entender o porquê dela estar aqui. Ó. Ela vive pela vida, vive caminhando para lá e para cá, sem saber qual é o motivo da sua existência aqui. Então ela procura todos os motivos possíveis para que ela possa realmente, não andar por esse mundo. O que ela vai procurar, não é, nesse mundo? Ela vai procurar, gente, tudo aquilo que vai distrair a mente dela. Então ela vai procurar exatamente o que vai distrair a mente dela, e o que distrai a mente dela é o que dá prazer para ela. O que dá prazer para ela é aquilo que leva ela a passar por esse mundo, sem que ela tateie o quê? Ela é cega para quê? Ela é cega, preste atenção. Ela não entendeu que o Eterno fez ela para estudar o quê? A Torá. Então veja, como ela não sabe que ela foi feita para fazer a Torá, os níveis que ela vai procurar para ser feliz vão ser outros. Então veja, isso é muito importante de se entender. Por quê? Porque você percebe então que as pessoas estão, segundo Zohar, há 2000 anos atrás, cegas, né? Há 2000 e poucos anos atrás as pessoas estão cegas. E essa cegueira, ela é justamente por conta de que eles não estudam o quê? Eles não estudam a Torá. É só isso. Nada mais do que isso. A cegueira é porque eles não estudam a Torá, e não estudando, eles não entendem a Torá. Né? Eles não vão entender essa Torá, porque eles vão ver a Torá de uma forma diferente. Então, ó, é isso que eles estão falando. Ó. Eles não percebem por que eles estão aqui, eles vão ali, vão procurar tudo para ser feliz, mas não entendem que aqui dentro tem uma alma, tá vendo? Aqui dentro tem uma alma, e que essa alma só entrou nesse mundo para se retificar estudando a Torá. Uma hora essa alma vai voltar, e se ela não tiver enxergado a Torá, tá vendo? Ela não enxergou a Torá, ó, ela passou batida. Ela passou batida pela Torá, e a Torá nunca vai existir dentro dela, porque ela é cega. É isso que ele está explicitando aqui. Vamos então continuar aqui. Portanto, o homem foi criado do pó do santuário abaixo. Perceba, se é o santuário abaixo, isso significa que Malhut é um santuário. E os 4 ventos do mundo se uniram naquele lugar, que mais tarde foi chamado de casa de santidade. E estes 4 se juntaram-se, então, nos 4 elementos do fogo. Ó, 4 elementos inferiores: fogo, ar, terra e água. Muito bem. Vamos salientar aqui, segundo Sef Yetzirah, não é? Como isso funciona. Primeiro a gente deve entender.
O que é fogo? Ó, já estamos vendo aqui, ó. O que é fogo? É a Sefirah Keter. Keter não, perdão, gente. Gevurah. Gevurah é onde nós temos essa questão aqui, ó, do fogo, tá vendo? Então quer dizer que não é fogo realmente? Não. Nós sabemos também que existem a formatação de que as três letras mães que são ligadas a essa questão, por exemplo, aqui nessa ligação que eu estou colocando aqui em cima seria a letra Shin, que é fogo. Aqui na ligação do meio seria exatamente onde eu tenho, não é? O ar, que é a letra Aleph, são as três letras mães, né? Então, o que acontece? E aqui, na parte de baixo, eu vou ter a letra Mem. Mas não é disso que nós estamos falando. Nesse conceito aqui, nós estamos falando de outra coisa, não é? De outra questão. Veja, é por isso que a gente tem que saber ler e interpretar algumas questões. Nessa questão, o Zohar está falando da formatação das Sefirot. Então veja, os 4 elementos são fogo, água. Fogo é o quê? Fogo é aqui Gevurah. A água é Hesed e o ar é Tiferet, fechando com o 4º elemento que é terra. Então, veja, quando o Zohar está construindo aqui, ele está falando desses elementos, só que a gente vai ainda mais profundo. Se está falando de uma Sefirah, está falando de um planeta, mas também está falando de uma espiritualidade no homem, uma força interna do homem. E a gente já vai entender, não é, nas próximas aulas, a configuração de cada Sefirot, para que ela serve, qual é a configuração dela dentro do ser humano. Diz ainda, veja, a gente falou de 4 ventos. E quanto a esses ventos, né, e estes elementos, se são esses ventos, eles também são as mesmas Sefirot. Cada um da direção desses ventos, né? E os elementos se misturam. O santo e bendito seja ele, formou um corpo de maravilhosa perfeição. Veja, todas essas Sefirot são misturadas internamente, o que gera em você a vida e as percepções. E tudo isso, quando adequadamente analisado e visto a nível de Torá, isso vai ser tudo uma coisa só. Não existe separação. Não existe aquele que é do bem e aquele que é do mal, nem vice-versa. O que existe é todo um propósito de ação. Todo um propósito para que o homem ele possa chegar à concepção de como tudo isso funciona. Veja, são linguagens metafóricas dentro da Torá. Isso quer dizer que toda vez que eu vejo a palavra fogo, ar, terra e água, eu não estou falando de algo literal. Eu estou falando de algo espiritual, algo que está dentro do nível da alma e algo que deve ser alcançado. E que, de certo fato, é alcançado, porque mesmo que a pessoa não siga a Torá, ele vai alcançar uma espiritualidade, ainda que essa espiritualidade seja antagônica à própria Torá. A espiritualidade, ela é algo que existe. O que se pode ter é que a pessoa viva distraída quanto a essa espiritualidade. Ela mesma é uma entidade espiritual, é uma alma que muitas vezes está presa no calabouço do seu corpo. O corpo fala muito mais alto. Ou seja, na questão de Esav, quando ele vende a primogenitura para Yaakov, ele fala, para que eu quero primogenitura se eu vou morrer? Então, eram essas pessoas que vivem por aqui e por agora. Né? Eles não estão construindo algo para o Olam Rabá e não estão construindo algo para o eterno. Eles estão construindo algo que vai fazer com que eles percebam um sol agora. Então, prestem atenção. Então, esse vento, esses elementos se misturam, santo bendito seja ele, formou esse corpo, e por isso que é claro, a substância que constitui o corpo do homem pertence a 2 mundos, o mundo inferior e ao mundo superior. Como entender isso? Nós somos uma dualidade, nós somos a junção do corpo, que é perecível, e veste aquela roupa que a gente vê Deus botando em Adão e Rava, que é a pele que cobre a alma, não é? E somos feitos por uma alma que é eterna. Eterna em todos os sentidos. E aí a gente pergunta assim, mas se a alma é eterna,
como que haverá as pessoas que não voltarão? Elas serão reabsorvidas pelo Eterno. Essa alma, ela é reabsorvida e ela não pode mais viver em unidade. O que acontece com isso? Essa alma, ela não vai mais se encapsular no corpo, não vai ser mais encapsulada. E aí ela é sugada pelo Eterno e ela acaba não podendo ter mais a expressão de ser uma entidade separada. Então veja, como é complexo isso. Então somos feitos nesses dois âmbitos, espiritual e físico. Muito bem, o Rabi Shimon Bar Yochai disse: os primeiros 4 elementos têm um significado profundo para o crente. Eles são os progenitores de todos os mundos e simbolizam o mistério da carruagem superior da santidade. Além disso, os 4 elementos fogo, ar, terra e água têm um significado profundo. Deles vem o ouro e a prata, o cobre e o ferro. E abaixo deste outros metais de espécies semelhantes. Preste atenção a isso. O fogo, o ar e a terra e a água são as fontes e raízes de todas as coisas acima e abaixo. E neles todas as coisas estão fundadas. Veja, a terra, a água são as fontes das raízes de todas as coisas acima e abaixo. E neste todas as coisas estão fundadas. E em cada um desses 4 ventos se encontra esses elementos do fogo. No fogo, o norte, veja. No ar no leste, água no sul e terra no oeste. E os 4 elementos estão unidos aos 4 ventos e são todos somente um. Ó. Não há diferença entre esses sistemas. Fogo, água, ar e terra, ouro, prata, cobre e ferro. Veja. Aqui, ao mesmo tempo que nós estamos analisando, não é? Essa questão aqui, e todos eles são uma coisa só, não são diferentes, não é? Veja, o fogo vai representar aqui, ó, o ouro, né? A água, a prata, e deixa eu ver aqui, o ar, o cobre, e o ferro, a terra, não é? E também vão estar representados por norte, sul, leste e oeste. Vamos ver aqui. Todas essas nomenclaturas, quando eu leio na Torá, por exemplo, o mal vem do norte. Por que o mal vem do norte? O mal vem do norte porque é que eu estou em Gevurá. Então, norte e fogo representam, nesse aspecto sefirótico, Gevurá. O que é onde nós construímos as questões de falar de inferno, de Guerrinon, de julgamento, porque é dessa sefirá que vem os julgamentos. O que não é nada mal, não é? Porque se você recebe o julgamento, como a gente viu na aula passada, você está avançando, você está consertando alguma coisa. E aí você deixa de ser cego, você está deixando de ser cego perante a Torá, tá vendo? Porque antigamente você pensava que isso aqui era realmente o norte. Por exemplo, quando Ezequiel fala que viu um fogo vindo do norte, ele estava vindo aqui dessa sefirá, nos mundos espirituais. Já o sul aqui, que é a água, ele representa Hesed, bondade. Então, por isso que quando você lê que as águas divinas, não as águas amargas, né? Aí você tem Maíne Kuvim, a bondade divina. Então está falando aqui, sul, que é a água, leste, que é Tiferet, e oeste, que vai ser terra aqui embaixo. Deixa eu botar aqui para a gente poder estar com o nosso slide completo. Então veja, então quer dizer que toda vez que eu ler na Torá, que essas direções eu tenho que salientar que essas direções são, na verdade, sefirotes. O que está falando lá? Fogo, água, direção, etc, etc. É tudo a mesma coisa. Então, tudo tem um só propósito. Isso está mostrando para o homem, não é, que ele agora que está estudando o Zohar Kadosh, ele está fazendo o quê? Ele não está mais tão cego como ele estava. Ele ficava cego lá na Torá, ele não sabia o que estava falando, ficava procurando achados arqueológicos e achando a história, será que aconteceu, será que isso é aquilo? Não, agora, agora ele está enxergando, né? Ele está lá agora, com os olhos bem abertos, né?
Os olhos estão bem abertos e ele está aprendendo, ele está saindo da mentira da Torá de esquerda. Tá vendo? Por isso que o Jacó foi enganado. Ele queria casar com a Rahel, não é? Ele estava querendo casar com a Rahel, ó, e aí, quando ele começa a descobrir essas coisas, ele fica com os olhos bem abertos, ele nem acreditava lá. Então veja, ó, agora ele já não é mais cego, ele está compreendendo, ó, tá vendo? Que coisa legal, ele está compreendendo aqui, ó, que essas metáforas da Torá, ó, é de deixar o olho arregalado. E lembre-se da nossa outra aula, né? Ó, a percepção da realidade, ó. A percepção da Torá não tem nada a ver com a percepção do mundo físico, tá vendo? Não tem nada a ver, isso é uma metáfora. A percepção do mundo espiritual, você tem que se ligar à doação e esperar a ação do Eterno para ele construir dentro de você essas realidades espirituais. Ele é o único que pode te levar para a correção aqui dentro do seu CRI, ó, tá vendo? É interno, nada é externo. E aí, os nossos amiguinhos aqui ficam muito felizes, viu? Então a gente percebeu que só está falando das sefirotes. Por quê? Se as sefirotes não estão completas, nada se torna um. Você está desconectado dos mundos espirituais, você está em recepção, e essa recepção, ó, não deixa você chegar a Shem. Mas não deixa de jeito nenhum, tá vendo? Exatamente, ó, você não consegue ultrapassar essa barreira aqui, porque essa tela do egoísmo é muito larga, ela não deixa você passar. E aí o que acontece? A gente continua na religião, fazendo todos aqueles processos, e não tira a orlar, porque não conhece, tá vendo? As sefirotes, não sabe aonde tem que chegar. E aí o que a pessoa vai fazer? Vai para o norte, viajar lá, ver se realmente aconteceu aquela história, vai para o sul, vai para o leste, vai para o oeste, e assim vai para o sudoeste, e assim sucessivamente. Vai pegar todas as rosas do vento, vai procurar todo esse sistema e não vai achar. Aqui nós temos um modelo, não é, do Sefer Yetzirah, que aqui a gente está vendo como funcionam as questões da Torá. Veja, aqui nós temos as 3 letras mães, né? Perdão, as 3 letras que formam o nome do Eterno, que nós chamamos de Lektion Matrone. Lektion Matrone são letras especiais e são a formação do nome do Eterno, e elas repetem o Re repete 3 vezes. Nessa configuração aqui, nós temos 16 com 5, 21. Com mais um 5, quando a gente bota, o tetragrama tem gematria 26. Nesse caso não, é 21. Muito bem. Quando eles estão formados aqui, está mostrando como é o nome, as 3 letras que estão acima, tá vendo? E as 3 letras que estão abaixo. A gente vê aqui a nossa realidade construída, não é? Os caminhos que nós podemos nos movimentar, não é? Nos movimentar dentro desse conceito aqui de 3 dimensões. Então a gente pode ir em 6 direções, não é? Essas 6 direções é o que se pode ir. Aí vai criar o 7º e o 8º aspecto. Essas direções, elas são elevadas, tá vendo? Eu posso ir para cima, posso me movimentar em todo esse eixo aqui de 3 dimensões. E avanço também no tempo, que também é uma dimensão. E aí vai se citar também a questão dos pensamentos, etc. Hoje a gente tem muitas teorias, né? Teoria das cordas, etc. Mas são só teorias. A gente está falando de aspectos tão pequenos que ultrapassam aquilo que pode ser visto pelos equipamentos que nós temos hoje. Então, para se descobrir essas outras teorias, realmente teria que se chegar a um nível muito abaixo daquilo que é o microscópico, que a gente consegue enxergar. Então a gente não consegue fazer isso. Mas voltando aqui, então, ó, eu tenho o nome Yud, né, que acima, aqui embaixo começa com Re Yud, e aqui com Re Vav Yud, que é o norte, o sul, Vav Re Vav, o Vav Yud Re ao leste e ao oeste.
Toda vez que começa com Yud, tá vendo? E Re é positivo. Toda vez que começa com Vav e Re é negativo. Mas umas vezes pode começar com Yud e vir para o Vav e Re, quer dizer, começa pelo positivo e tem forças negativas. A descrição aqui pode dizer que se está acima, né, existe uma subida ou espiritual, mas logo após você pode encontrar todo um sistema chamado Vav e Re, que é exatamente essas 6 sefirotes aqui, que são representados por tudo aquilo que sobe tem que descer, né? Então você sobe, você tem que descer, sobe, tem que descer. Abaixo você já começa com Re e Yud, que é positivo, tá vendo? Mas a questão aqui do positivo, ela muda a sua amplitude até chegar no Vav, que já está na parte negativa. O oeste, né, ele é onde nós moramos, é considerado Malhut, ó, e aí começa com Vav, Vav e Re. E aí depois parte-se para algo positivo. E assim sucessivamente, ó, negativo, tá vendo? Sul é negativo, positivo e negativo, é uma construção de Hesed. O norte começa com Vav e Re ao contrário, ou seja, Re e Vav ao contrário e Yud no final, ou seja, tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê e tudo é construído. Tudo isso é o que? Espiritual. Nada aqui é realmente uma questão construída para que a gente pudesse ter a história literal no nosso mundo. Todas essas construções dentro da Torá são construções da árvore sefirótica. Se você pega esse sistema aqui, ó, você consegue botar ele aqui dentro, tá vendo? Dentro da árvore sefirótica, que é dentro da alma do ser humano. Dentro desses aspectos do ser humano. A história não é fora do esquema da árvore sefirótica. E com isso, o que nós temos aqui? Nós temos, então, uma construção, né, da realidade espiritual que nós estamos vendo na Torá. Essa realidade, lógico, é conformada dentro desses aspectos aqui, ó. Muito bem. Vamos seguir em frente aqui. Então, ó, no lado norte, porque o fogo tem energia do calor e o poder de secar é forte nele. O norte é justamente o inverso e assim todos estão misturados. Veja, a gente viu lá, dentro da construção da árvore sefirótica, isso. Nós vimos também numa aula anterior a questão da construção dos 72 nomes. Todos aqueles nomes que nós vimos, né, pegamos a primeira letra, depois a última letra, isso no capítulo 14, versículo 19 ao 21, tem os 72 nomes. Então a gente pega a primeira letra, a última letra a primeira letra desse versículo 19, a última letra do 20 e de novo a primeira letra do 21. Veja, positivo, não é? E aí positivo, negativo e positivo de novo. Para o anjo, o último anjo, construindo, a gente pega a última letra do primeiro versículo, vai para a primeira letra do segundo versículo, e assim a gente vai de novo para a próxima letra, lá para a primeira letra do primeiro versículo do capítulo ali 20. Veja, força e contra-força. Tudo construindo algo para que a pessoa pudesse atravessar o Ein Sof. O que é o Ein Sof? O Ein Sof, quando nós éramos cegos, eu sempre faço uma pergunta para as pessoas. Quando nós éramos cegos, a gente imaginava um grupo de pessoas atravessando um mar. Então ficávamos presos dentro desse conceito, até que nós percebemos que, na verdade, isso era metafórico. Por que metafórico? Porque o milagre de abrir um mar é insignificante para o Deus de Israel. Isso chega a ser até uma tolice para o Deus de Israel. Quando eu falo para as pessoas, eu costumo falar, o que é mais fácil? Abrir um mar ou manter a lua no céu? Abrir um mar ou fazer o sol estar lá queimando, né, a 4,5 milhões de anos, né? O que é mais fácil?
fazer tudo isso ou ter 170 milhões de galáxias? Cada planeta distinto, cada planeta com a sua formação, cada coisa dentro daquilo que o Eterno construiu. Há coisas que nós nem conhecemos ainda. Materiais, metais, formatações, rochas, tudo que a gente nem sabe o que existe. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Não é? A gente está aí numa extensão de... não dá nem para falar e etc. Toda essa construção que foi feita. Agora conseguimos chegar a níveis tão baixos como a teoria das cordas, mas que é só uma teoria. A ciência chegou a uma teoria, por exemplo, que já bateu o Big Bang, ou seja, eles chegaram à conclusão que o Big Bang não se encaixa. Por que não se encaixa? Porque agora o entendimento é diferente. Não dá mais para ter o Big Bang, mas algumas pessoas ainda vão dividir essa teoria, porque como seres criados, nós não percebemos essas coisas. E os nossos sábios já sabiam isso. Por exemplo, o nome do Avraham tem gematria 248, que são as mesmas quantidades de leis positivas que existem na Torá. E que também é o tempo que o Plutão demora, 248 anos, para dar uma volta em torno do Sol. Ou seja, um ano em Plutão tem 248 anos. E aí a gente pergunta como que eles sabiam disso. Como que já se sabia desse? Quando você pega a Torá, quando a gente vai ver, toda a abobada zodiacal está ali configurada. Veja, a própria construção das leis, né, de Darwin, da evolução, elas já foram quebradas. A primeira questão é que uma célula não pode ser construída no meio da água, ela é quebrada. A sua cadeia celular, ela não pode, uma célula replicante que se reproduz, não tem como acontecer dentro do mar. Além disso, para que uma célula funcione, ela tinha que ter uma construção ali, uma quantidade de 20 aminoácidos, ela tinha que ter a questão exata, que foi tentada se reproduzir em laboratório. Na primeira tentativa, errou-se alguns parâmetros, alguns gases, etc., e conseguiram construir 4 elementos. Né? Dentro desses 4 elementos, achou-se que futuramente conseguiriam fazer essa célula viver, ou seja, porque a célula são componentes químicos. Nada mais, você é um ser químico. Tudo que você tem dentro de você é ilógico. Quando eu falo ilógico, não é que não dá para dar uma compreensão, mas a partida para a vida, se fosse só uma construção química, você conseguiria fazer uma vida em laboratório. E pasmem, por isso que se fala que se juntar todos os sábios do mundo, não dá. Porque além de sabedoria, tem que se ter o poder. Por isso que nem tudo é só sabedoria. E dentro dessa construção, dessa primeira célula que tinha que haver, existia ali uma organização com letras, vamos colocar assim, e esse padrão tinha que criar uma cadeia complexíssima, que era impossível. Por exemplo, se nós fôssemos criar uma célula ao acaso, ou seja, tudo depende de tempo, como a ciência diz, você teria que, no final do universo, pegar a primeira parte ali de uma célula e você ia até o final do universo, andando 35 ou 45 centímetros, né? E você, pela aquela percepção que nós temos, demoraria 90 milhões de anos. Aí você voltaria, iria, até que você pegasse todas as questões do universo e levassem lá milhões e milhões de vezes, e mesmo assim você não construiria uma célula. Então, qual é o maior poder? A outra questão que é descrita na Torá é que a Torá não é um livro que falou que se construiu o mundo em 7 dias.
Não, a metáfora dos 7 dias são as 7 sefirotes. E na metáfora das sefirotes são os 7.000 anos para a retificação. O tempo que Deus demorou, quis levar para construir isso, refez. Imagina ele escrevendo a história. Moré André, no dia 1º de Shevat, vai estar dando essa aula, falando de Hesed, de Gevurah, tentando me entender, junto com os alunos. E lá naquela sala estariam algumas pessoas. Então, veja, a própria teoria do Big Bang fala que a gente só tem essa percepção porque deu-se partida no Big Bang. Então, tudo já estava projetado. Você não tem um passo à frente. Então, todo mundo que está aqui hoje tinha que estar aqui hoje. É lógico que se a gente gematrizar aqui, vocês vão falar, caramba, não é que está tudo gematricamente? Sim, ele já projetou isso. E aí o que é mais fácil? Abrir um mar ao meio. Hoje nós temos sistemas de drenagem, tubos que passam por baixo do mar. Temos aí os tsunamis que levantam colunas de grandes ondas, maremotos, etc. Então veja, é muito infantil achar que Deus veio dos céus brigar com um grupo de egípcios, né? Ou que também ele levou tapa no rosto dos romanos, né? E chicotada. Enfim, é uma lógica que a gente tem que parar para ver e entender quem é o Eterno. Entender qual é a questão da Torá através do Zohar Kadosh. Porque você perceba, a questão de você ler a Torá literal e você entendê-la literalmente, sem a ajuda de alguém que possa fazer sua mente expandir, já é um ato de idolatria. Como que o Eterno pode aparecer dentro da criação? Se ele é incriado. Aí, de repente, uma sarça ardente aparece para a pessoa, é Deus dentro da criação. E aí? Idolatria. A própria Torá fala, olha que vocês estão aqui de frente para esse monte, vocês não viram imagem nenhuma, não tem imagem. A construção antropomórfica da questão já é uma outra situação, já é aquilo que nós devemos entender. Com isso, nós temos que expandir a nossa mente para entender a Torá. Mas as pessoas que têm um cérebro de amendoim, que são os grandes sábios, não é? Eles começam a misturar psicologia, filosofia, arqueologia, história, que é tão mentirosa a história, todos aqueles que são historiadores sabem disso, não é? E aí misturam tudo, aí vai na cabeça da pessoa, a pessoa cai que nem um patinho. Ah, é isso mesmo, Deus não existe. Olha, é incrível. Mas os próprios cientistas já falaram que é impossível criar a própria célula em si sozinha. A conclusão que se chegou é que veio seres de outra galáxia vieram aqui e trouxeram essas células. E aí você fica assim olhando, né? Porque tem gente que vai atrás dessas coisas. Veja, a questão de se crer no Eterno não está baseado no que se conhece, está baseado no que se sente, no que você alcança internamente, e não somente na explicação, essas explicações, isso são só um adoçamento para a gente entender. Então veja, quando você pega a Torá literal e você começa a ver essas histórias, os cabalistas começam a rir, eles morrem de rir da cara desses caras. Esses caras que estão aí são tão inteligentes, sabem tudo. E aí quando eles pegam alguém que crê e que tem uma base, não só religiosa, vamos colocar assim, uma base de Torá, tem uma base científica inquebrável. E aí vem uns caras que nunca tiveram uma experiência divina, vem uns caras que nunca percepcionaram nada espiritualmente, e falam que não existe. E eu fico, assim, vendo pessoas que tinham anos e anos, ainda que seja em qualquer espiritualidade, seja lá o que for, falam, não, aquilo era mentira. Como assim mentira? Ah, era uma coisa só da mente, era uma ilusão. Não era. Porque o bem e o mal existem, os dois têm um só propósito, retificar o ser humano. O naufragar da fé de alguém é um problema muito pessoal,
não é? Porque o naufragar da fé é você não entender a realidade que você vive. E isso pode acontecer com qualquer um. Isso pode acontecer com pessoas que foram muito mais para o mundo científico e dentro desse mundo científico eles quiseram provar Deus. Deus não se prova pelo mundo científico. Tanto é que, como a gente vai ver, daqui por diante tudo é metafórico. A gente já está vendo dentro da Torá, tudo é muito metafórico. Tudo é muito, tá vendo? Dentro de uma questão muito mais profunda. Os 4 ventos são Hesed, Gevurah, Tiferet, Malhut. Todos esses são um só. São percepções espirituais. Não dá para ser ensinado. Não dá para ser ensinado. Tem que ser ensinado, tem que ser sentido. Tem que ser olhado, manifestado. Então veja. Dentro desses parâmetros, então, a gente começa a perceber que é preciso, como nossos sábios já falavam, não ser cego. O que não é ser cego? Não ser cego para a Torá. Para que você possa perceber todo o esquema espiritual, o esquema físico, científico, que só poderia ter vindo de um esquema espiritual. Não poderia ter existido nada e não pode. Veja, vamos fazer um teste. Você tem um celular na sua mão. Esse celular, você tem que todo dia, de uma certa forma, dar vida para ele. Então você carrega ele lá na energia e essa energia vai criar dentro dele a possibilidade de você navegar dentro do celular. Você interagir com todos os programas que tem aqui dentro. Então você precisa da energia. Depois da energia, se você quiser ir além, você pode ter internet. Então você tem a internet, que é a que faz com que o celular fique mais divertido. Mas veja, essa alimentação nós fazemos todos os dias. A criação, a realidade, ela já foi criada pelo Eterno, mas ela tem que continuar recebendo essa energia todos os dias. Cada minuto, cada segundo que você vai viver hoje, o Eterno já criou para você e já te deu. Mas nós não ficamos satisfeitos com a criação da nossa realidade. Nós queremos mais. Nós nem pensamos um dia em agradecer ao Eterno que Ele nos formou.